embora, gente. Vamos embora, rapaz. Estamos aqui, viu? Firmes e fortes. Chegando nessa sintonia aí nas caixas, por toda a Cajazeiras, falando com o povo, falando com quem realmente tem essa singularidade aqui, né? É o povo, é o comerciante, é o ambulante, é o feirante, né? A quem eu passei nesse instante aí, já deixei meu abraço aí pra muita gente aí, passou eu e Eduardo, rapaz, o Eduardo Bahia passeou comigo aí por Cajazeiras, né? Falando com algumas pessoas, e hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia que o comércio volta ativa de verdade, né? Ontem muita gente tirou o dia para dar uma descansada, né? Mas o descanso, 2 dias, né? É no máximo 2 dias, porque já começa a se coçar para querer voltar ao trabalho, não é verdade? 11 horas, 17 minutos, né? Hoje, 3 de janeiro de 2025, uma sexta-feira. Então, eu desejo tudo de bom para vocês aí. Desejo que vocês estejam bem, estejam em paz, tá certo? Que Deus revigore a força de vocês, o caminho de vocês. Eu digo sempre que o trabalho dignifica a vida da gente, a honestidade, o andar correto. Então, que tudo que você tenha plantado em 2024, vocês possam colher, né, nesse momento. E esperem, descanse no Senhor, nada de se afobar. Tem coisas que você não conseguiu ainda, mas é porque Deus, com certeza, está trabalhando para quando chegar a graça, você saber pegar com todas as forças, tá bom? Então, vamos embora. Eu sempre falo aqui, né? Vamos embora, porque às vezes a gente quer esperar demais, né? E esperar demais não cabe. Então, vamos trabalhar, tá bom? Vamos trabalhar. Um grande abraço aí para todos vocês, tá? Que vocês estejam bem em paz. E querendo falar com a nossa rádio é simples e fácil, ó. Coisas que tem em todo canto de Salvador. Baiana de acarajé, galera batendo baba, alguém metendo naipe e trabalho da Preps. Olha só, tem um novo Hospital do Homem na Cidade Baixa, 14 academias públicas com instrutor e tudo, 10 restaurantes populares Vida Nova com comida de graça e vem muito mais por aí. É a Preps colada com você por toda a cidade. Prefeitura de Salvador. Tudo que meus olhos viram tá marcado no meu coração. Eu vi minha gente acordando pro direito de sonhar. Vi minha Bahia vencer o atraso, eu vi mudar. Eu vi a água correndo, eu vi a estrada chegar. Vi tanta gente aprendendo a viver e trabalhar. Nos momentos difíceis eu vi a Bahia de pé. Acredito nessa terra, do baiano eu boto fé. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. A Bahia segue em frente, com um governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Para vocês aí de baixo estar sabendo. Então, a gente faz aqui as coisas, eles querem que a gente faça de outro jeito, né? Eles querem mandar na gente, literalmente. E a gente tá aqui para obedecer, né? O máximo que a gente faz aqui é obedecer, né? Mas, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou dar um bom dia aqui a nosso amigo, tá? O cara que dispensa totalmente aquele tal de apresentação, mas a humildade dele é uma essência. Então ele faz questão de eu falar aqui, né, que ele é o Eduardo Bahia, treinador de goleiros por muitos anos, treinou por clubes de grande relevância no nosso Brasil e fora do Brasil, até chegar à seleção brasileira, rapaz. Bom dia, Eduardo Bahia. Bom dia, Éder. Feliz ano novo, né? Que Deus abençoe você e sua família, a todos que estão trabalhando com você também. Que Deus abençoe a todo o povo de Cajazeiras, né? Que seja um ano abençoado, de paz e de muito trabalho. Como foi, rapaz? Passou o ano aí tranquilo? Passou o ano bem? Passou o ano em paz? Estava em família? Estava viajando? Em família, dentro da igreja, agradecendo a Deus, né, pelo ano e pedindo proteção a Deus para o ano de 2025, que nós precisamos bastante
Vai ser um ano difícil, de muito trabalho, mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória, a todos nós. Pô, com toda certeza. A gente sabe, né, Eduardo, que a gente planta, né? Mas a colheita que depende de Deus. Não adianta. Não adianta a gente querer ter, até mesmo plantar o bem, né? Quando a gente planta o bem, a gente acha que porque plantamos o bem, a gente vai colher o bem. E eu acho que não é bem assim, né? É tudo na mão de Deus, né? É tudo na mão de Deus, é como Deus quer e seja feita a vontade de Deus sempre. A gente vai fazer sempre o nosso aqui, porque nós somos pessoas trabalhadores, né, humildes, e nós vamos sempre trabalhar, buscar e agregar, acrescentar coisas em pessoas que sejam do nosso lado e pessoas também que queiram crescer junto dentro do processo de equipe. Totalmente. Deixa eu te perguntar. De novo em Cajazeiras, cada vez mais a sua presença marcante aqui dentro da nossa Cajazeiras, o nosso bairro, né? Aqui é uma cidade, mas é um bairro, né? O maior bairro da América Latina, digno de passagem. De novo aqui em Cajazeiras, a sua figura aqui já tá sendo carimbada em Cajazeiras. Você tá gostando do ambiente de Cajazeiras, é isso? Na verdade, sim, e Cajazeiras é o coração de Salvador, né? Uma cidade maravilhosa, é um bairro maravilhoso, cidade, olha pra aí. O nível de população é muito grande, a gente até acha que é uma cidade, né? É verdade. Mas é um bairro maravilhoso, é um bairro de pessoas alegres e pessoas que gostam de trabalhar. É isso que Cajazeiras é um exemplo para todo o Brasil, né? Pessoas felizes e que gostam de trabalhar dentro daquilo, de cada um da sua atividade. Eu, graças a Deus, tenho vim bastante aqui em 2024, né? Em novembro tive aqui 3, 4 vezes, dezembro 2 vezes. E vou em 2025 frequentemente, toda semana estar aqui em Cajazeiras. Então a galera aqui em Cajazeiras já pode esperar a sua figura aqui, né? Você comprando ali pela rótula da feirinha. Não tenha dúvida, você fazendo ainda compra, pagando conta. Ei, rapaz, e iniciando, se Deus quiser e Deus assim permitir, um trabalho aí, uma parceria que, se Deus quiser, vai dar muito certo. Cara, você entrou nessa seara, me conte um pouco aí, um spoilerzinho, o que é que você pode dar de spoiler desse projeto, né? O que é que o cajazeirense pode esperar? Um spoiler pequenininho, né? O que é que pode esperar? Isso, na verdade, esse projeto começou a ser desenhado a partir de janeiro de 2024, né? Eu tenho um primo irmão, que é o capitão Sérgio Bahia, que da Polícia Militar, né? Aqui eu vou mandar um grande abraço aí, né? Exatamente. Pro capitão Sérgio Bahia, um cara honrado demais, um cara que faz um trabalho muito bacana aqui em Cajazeiras, na CPM, né? Tornou aí a CPM totalmente vista pro mundo, né? Que a CPM Cajazeiras era um pouco mais apática, era só uma parte mesmo de escola, de colégio, e ele tornou ela ampla, né? Então mandar um grande abraço aí para nosso amigo aí, capitão Bahia, Sérgio Bahia. Verdade. O comandante dele, a equipe dele tornaram a escola militar muito melhor. Né? Verdade. Aqui eu vou mandar também um abraço, comandante Carlos Augusto, né? Um cara de bem, um cara de Deus, um cara que sempre nos recebe de portas abertas, e as portas também da nossa rádio aqui está aberta aqui para o comandante Carlos Augusto. Amém. Vamos embora. E aí, eu conversando com meu primo, eu trabalhei ano passado lá em Goiás, né? Eu fui auxiliar técnico do Anapolina, e eu vinha conversando com o Sérgio e tal. E porque eu trabalhei muitos anos como preparador de goleiro, foram 33 anos. Caramba, muita graças coisa, a Deus. Hein? E me ajudaram bastante, né? E eu me sinto na obrigação de ajudar também aos jovens, aos novos talentos, tanto atletas, goleiros, como profissionais que queiram se tornar treinadores de goleiros. Logicamente, eu tenho 55 anos, só de futebol 40, então eu quero dar minha parcela de contribuição, né? E as pessoas podem se perguntar assim, mas o cara está vindo para Cajazeiras? Logicamente, estou vindo porque a gente tem que buscar o melhor lugar, onde as pessoas queiram também estar próxima, e nós também sonhamos em trabalhar aqui, por ser um bairro que é. E Cajazeiras virou uma vitrine para o mundo, né? Não tenha dúvida, Eduardo? Não tenha dúvida. Cajazeiras, sem dúvida nenhuma, vem aí já revelando muitos jogadores, muitos artistas plásticos, muitos jornalistas. Então, assim, Cajazeiras virou mesmo aquele polo onde nasce várias. O pessoal fala muito que quem nasce na Bahia não nasce estreia, mas quem nasce em Cajazeiras tá virando aí realmente peça fundamental. É verdade. E eu tenho eu trabalhei com o Adriano, goleiro, né? Trabalhei pouco tempo, mas trabalhei no Vitória e trabalhei com o Kaique também.
com o Kaique foi na seleção brasileira, né? Kaique, o nosso Kaique aqui. Kaique da Fazenda Grande 3, isso, rapaz, Isso. Eles me falam, logicamente o Adriano foi pouco tempo, mas me falava muito de Cajazeiras e Kaique também me falava muito daqui da região. E logicamente convivendo com meu primo, ele conversando e tal. Esse sonho foi crescendo dentro do meu coração e tal. E eu vim visitar. Primeiro a gente tem que chegar com humildade e chegar conversando com as pessoas que já vêm fazendo um trabalho de excelência aqui na cidade, aqui no bairro, né? Para tentar uma parceria, humildemente, tentar uma parceria, até porque não existe escola de goleiro de nível de excelência no Brasil. Sim, e voltando ao ponto principal, que foi o sonho, esse sonho foi crescendo e tal. Voltei de Goiás, do trabalho que tinha feito lá, e conversei de novo com meu primo, onde eu vim visitá-lo, aqui em Cajazeiras, onde teve uma gincana, inclusive Fábio Costa, foi o ex-goleiro nosso, esteve presente. Sim. A gente ficou muito feliz por Fábio estar aqui com o Sérgio e com toda a equipe da polícia, da gincana, que você também estava presente. Sim, estava. Né? E a gente quer colocar em prática esse sonho e esse projeto em 2025. Quando você chegou aqui em Cajazeiras, você já tinha gente? Porque muita gente, Eduardo, e eu vou falar isso aqui com muita propriedade, chega em Cajazeiras, porque eu fui, porque eu era, porque eu sou, e acaba atropelando as coisas. A sua vinda pra cá, me conte a sua vinda pra cá, com as pessoas que já trabalhavam com bola aqui. Na verdade, meu primo, ele conversou com algumas pessoas daqui de Cajazeiras. Se eu não estou enganado, uma delas é um cara de referência, que é o Cadu, né? Conversou com o Cadu, onde eu vou ter o privilégio pessoalmente de conhecê-lo hoje, né? Bater um papo com ele, para que ele me conheça também. Mas você foi muito feliz quando você colocou que as pessoas, elas, eu fui, eu sou tal. Eu digo, passado é passado, Sim. Vida que segue. O currículo de todo mundo tá aí, quem quiser olhar, vai olhar. A gente quer, para a graça de Deus, a gente quer realizar aquilo que fizeram conosco, me deram oportunidades, né? Eu trabalhei 20 anos no Sul e Sudeste, porque me deram oportunidade. Tiveram profissionais que viram em mim talento e profissionalismo para me levar ao Sul e Sudeste. Como eu sou baiano, soteropolitano, eu morei muitos anos no interior da Bahia, estou voltando a morar em Salvador, na capital. E nada mais legal, vamos dizer assim, do que a gente iniciar um projeto que é uma escola de goleiro, né, Craque do Futuro, que aqui no coração de Salvador, em Cajazeiras. Logicamente, a gente tem que entender o processo, porque a gente está chegando, né? Quem manda na casa são os donos. A gente está sendo visitante aqui e tentar trazer uma qualidade de um trabalho que especificamente existe muito pouco no cenário nacional. Cajazeiras é um bairro de gente muito boa, gente muito competente, trabalhadora, mas que também precisa, né, de pessoas do mundo que venham para cá, até mesmo para compartilhar conosco aqui suas histórias, suas vivências, seu currículo, sua competência. É nesse aspecto que você chega em Cajazeiras com essa humildade de ensinar aqui a quem já está aqui. Na verdade, quem chega tem que chegar com humildade, com os pezinhos no chão, que é muito importante, porque as pessoas que estão aqui fazem um trabalho muito bom já, muito bom mesmo. A gente vem para somar e para agregar naquela área que eu entendo que é uma área um pouco mal utilizada, vamos dizer assim, né? Até porque também é uma área específica. Sim. A preparação de goleiro é uma coisa muito peculiar, são detalhes dos detalhes. E às vezes, por eu ter sido goleiro e trabalhar durante 33 anos como preparador de goleiros, eu quero iniciar essa escola de goleiro, se for da vontade de Deus e se assim as pessoas que quiserem estar junto comigo num projeto, tá? Humildemente falando, eu quero agregar e somar com essas pessoas que estão aqui. Cara, é muito bacana. Esse é o contato que a gente tem com o Eduardo Bahia. Estou conversando com Eduardo Bahia, treinador de goleiros, né? Teve sua passagem pelo Vitória, né? Passagem pelo grandes times aí, como o Santos, o próprio Santos, né? Ele que trabalhou com os melhores, na minha humilde opinião, né? Que foi aí o Evaristo de Macedo, o Luxemburgo, o Oswaldo de Oliveira, o próprio Galo. Esteve junto no Manchester City com o grande Guardiola,
né? Teve Guardiola eu fiquei 60 dias no Bayern de Munique, na Alemanha. Bayern de Munique, quer dizer. Então, assim, é um cara já rodado, como se diz na história do futebol, que traz muita experiência para cá e encontrou em Cajazeiras, né, um local onde fosse fértil e ele pudesse aí colocar a sua metodologia, como ele mesmo fala, com muito respeito, sabendo chegar, sabendo que existe pessoas, né, que já faz um trabalho, que já tem uma história, mas nada de querer passar ninguém, é sempre aquela coisa de somar, né, ter essa soma, né? Você falou de Kaique, cara, rapaz, você sabe que a gente, quando fala de um contemporâneo, uma pessoa que a gente vê passando e vê a vitória dessa pessoa, é muito gratificante, pelo menos para mim, né? Como foi trabalhar com Kaique, rapaz? Conte aí. Agora os cajazeirenses todos vão ficar maravilhados com você, viu? Na verdade, a gente, quando... Eu saí de casa com 14 anos de idade, né? A minha primeira coisa que minha mãe me ensinou é sempre ter humildade. Independente de você ter sucesso ou não ter sucesso, você tem que ter a humildade, tem que andar à sua frente e, acima de tudo, você ter Deus na sua vida, né? E falando de Kaique, Kaique, a gente já vinha monitorando o Kaique há muitos anos. Ele era do Bahia na época, né? Um garoto de muito potencial. Tanto Kaique como o Jeanzinho tinha muito potencial no cenário nacional. Eram atletas do Esporte Clube Bahia. Logicamente, Kaique depois foi para o Esporte Clube Vitória. Eu não sei te dizer de como foi feito isso, essa negociação e tal, porque eu não, na verdade, eu só me preocupava dentro do campo. E Kaique, a gente continuou, como é que eu vou dizer, olhando, né, monitorando, trabalhando ele. Isso, Kaique vinha numa evolução muito grande no Vitória, e onde nós, na Seleção Brasileira de 2014, na Seleção Olímpica, nós convocamos Kaique, né, que foi até uma ideia minha de colocar 4 goleiros, convocar 4 goleiros. A partir dali, a seleção da CBF adotou e convoca 4 goleiros. E Kaique foi para a Seleção Brasileira Olímpica, né, junto com Alisson, com Ederson, com Marcos Felipe, que está no Bahia. Nessa época ele tinha quantos anos, Eduardo? Se eu não estou enganado, o Kaique tinha 16 anos. Caramba, muito novo. Aí, você muito já novo. tinha esse olhar para ele ali? Porque ele Deus já se destacava ali? Na verdade, Deus me deu o dom, Éder. A gente consegue ver o que ninguém vê, né? Eu tô falando isso, Eduardo, sabe por quê, gente? Porque às vezes, quando você pega um atleta que ele já está consolidado, é muito fácil você falar. Muito fácil. Ali fui eu. Mas eu perguntei a idade justamente porque você ter o olho clínico e perceber que um garoto de 16 anos, ele vai despontar nacionalmente, realmente tem que ter o know-how. Daí é Deus mesmo que te dá o dom. Parabéns. Né? E a gente, graças a Deus, eu costumo dizer que Deus me deu a oportunidade de eu ter sido goleiro, né, durante 8 anos, aí 2 ou 3 lesões me tiraram para eu seguir como preparador de goleiro, treinador de goleiro. Eu acho que Deus me colocou como goleiro para eu virar treinador de goleiro e ajudar muita gente. Graças a Deus eu consegui ajudar. E Kaique, tanto Kaique como o Jeanzinho, o Bahia tinha 20 anos que não revelava um goleiro. E graças a Deus, quando nós chegamos no Bahia, conseguimos colocar Jeanzinho numa performance muito boa e colocar Jeanzinho para jogar, ser campeão baiano profissional. E depois Jeanzinho jogar um Mundial Sub-20, ele jogou, sendo goleiro do Bahia. Depois Jeanzinho foi vendido, graças a Deus. A gente deu uma pequena contribuição. Jeanzinho, daquela época também já era especial, cara. Já era diferente. Jeanzinho já era diferente já. Um grande abraço aí, Jeanzinho, viu? Tanto é que foram os únicos 2 goleiros que eu pedi para o professor Alexandre Galo convocar. Jeanzinho do Bahia e Kaique do Vitória. Eram os únicos que a gente visualizava com muito talento. E graças a Deus deu certo, como o John deu certo no Botafogo, que a gente também conseguiu convocar, Lucas Perry, Marcos Felipe, goleiro do Bahia também, trabalhou comigo todas as seleções de sub-15 até sub-21, 22. Marcos Felipe estava presente ali, o goleiro do Bahia, muito potencial. Eduardo, o Kaique, né? Vamos continuar um pouco mais com o Kaique aqui. O Kaique teve problemas no Vitória, né? Mas dizem que foi o problema mais comportamental dele. Você acha que a idade dele ali, naquele momento, falou alto, né? Por certas atitudes, porque assim, o talento ele tinha. Mas o que muita gente falava é que ele acabava se afobando muito em algumas situações, né? Da idade, você acha que é da idade isso, a maturidade dele veio? Porque hoje a gente vê um novo Kaique, né? Não tenha dúvida. Eu acho que quem menos errou aí foi o Kaique, né? Porque eu tô acostumado, desde os 14 anos, eu fui morar fora, com 14, 15 anos, né?
E a gente não é melhor do que ninguém, a gente só sabe um pouquinho melhor o caminho das pedras, porque a gente já viveu isso tudo, né? Verdade. E por quando eu digo que menos tem culpa é o Kaique, porque muitas vezes o mais velho, o professor, o educador, o treinador e goleiro, ele tem coisas que ele vai saber orientar. Por isso que eu disse que o Kaique é que menos culpa tem, mas tem também, porque se ele não conseguir ouvir as pessoas que querem lhe aconselhar, né? Eu costumo dizer a meus filhos, ó, o seu pai está falando isso aqui, porque eu já vivi isso aqui, e eu errei. Eu não quero que vocês cometam os mesmos erros. Vocês podem cometer outros erros, que é normal e natural, mas os mesmos erros, aí, por isso que eu disse que Kaique é o que menos tem culpa, mas tem também, né? Tanto é que ele deu a volta por cima. Sim, sim. E graças a Deus, com a família dele, com o talento dele, e está conquistando aí muita coisa, goleiro do Grêmio. Sim, eu quero mandar um abraço aqui pro Kaique, rapaz, dizer que Cajazeiras, Kaique, tem muito orgulho de você, viu? Muito orgulho mesmo, porque você é o nosso cajazeirense nato, e eu fico muito feliz quando o contemporâneo, um cara do nosso bairro aqui, ele vence na vida. Então você está mostrando que realmente a sua passagem pelo Vitória foi apenas um ponto casual, mas que você é um cara de grande caráter, um cara de grande valia, um atleta nato, né? Você chegou no Grêmio aí, quis o seu espaço, o Renato Gaúcho o abraçou e viu o quanto realmente que Eduardo Bahia está dizendo aqui você tem talento e compromisso. Eu costumo colocar Kaique no rol de Dida, de Nilson, de Fábio Costa, de Ronaldo Passo, esses goleiros que fizeram a diferença no futebol baiano. Eu vejo dessa forma, Kaique também dessa forma, como o Gustavo lá no Criciúma também. Kaique está no nível, Janzinho está no nível, na prateleira de cima. Sim, sim. E merece tudo que está acontecendo com ele, que ele continue com essa cabeça no lugar. E já é seleção brasileira. Que já volta para a seleção brasileira, onde ele jogou, se eu não me engano, ficou muito tempo na seleção de base, mas daqui a pouco tá aí despontando na seleção principal. É só ter a maturidade e a tranquilidade que as coisas vão acontecer naturalmente. Com toda certeza. Esse é o caminho do respeito, é o caminho da paciência também. Eduardo, você, rapaz, andou muito pelo mundo. Tem uma situação engraçada sua aí, rapaz, com algum jogador, com você mesmo, que a gente diz assim, rapaz, é engraçado, vamos dar risada. Tem sim, que eu costumo tirar da coisa negativa a coisa positiva, sim, né? Sim. A gente tinha, eu saí do Vitória em 2007, fui para o Atlético Paranaense, e aí fiquei mais ou menos 1 ano e meio no Atlético Paranaense, e eu tinha contrato de 3 anos, só que o Santos veio atrás de mim para eu ir trabalhar no Santos, né? Fez uma proposta muito boa financeiramente, mas eu tinha uma estratégia de trabalho para chegar na seleção brasileira. Então o que eu precisava fazer? Eu precisava fortalecer o meu currículo, né? Eu já tinha Bahia no currículo, Vitória no currículo, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Flamengo. Eu fui fortalecendo porque eu sou nordestino. Sim. E todos nós sabemos, né? Hipocrisia, né? O nordestino para chegar é mais difícil. É muito mais difícil, né, cara? E você tem que ter estratégia. Em primeiro lugar, você tem que ter Deus e as estratégias. Aí eu fui montando as estratégias, elas foram dando certo. Eu cheguei no Santos. Isso é uma história, eu costumo dar risada com essa história, porque o Santos ganhou dinheiro com isso, né? Quando eu cheguei no Santos, Rafael Cabral, o goleiro do Santos, que também estava no Grêmio esse ano, junto com o Kaique, iria ser mandado embora. Só que como eu já assinado meu contrato com o Santos, eu pedi para ninguém ser mandado embora a partir daquele momento, porque eu já estava ali, e as ordens e o comando ali era meu agora. A partir de agora, sou eu que dou as ordens e o comando. E Rafael ainda está aqui, então nós vamos segurar para eu fazer uma avaliação com ele de 1 semana. Não precisei de 1 semana, precisei de apenas 2 dias e conversei com o Mancini. Rafael era o 4º goleiro, não, na verdade era o 5º goleiro. Depois dessa semana passou a virar o 2º goleiro, reserva imediata de Fábio Costa, porque eu identifiquei que Rafael era melhor que todos os outros, só não era melhor que Fábio Costa, porque se fosse também iria jogar, mas não era, a verdade era essa. Quer dizer, o cara queria ser mandado embora, virou o goleiro reserva do Santos, depois virou o goleiro titular do Santos, ganhou a Copa do Brasil, caramba, chegou à seleção brasileira e foi vendido para o Napoli. Eu costumo dizer que essa é uma história engraçada, por quê? De superação, porque a gente pegou uma coisa negativa e transformou numa coisa positiva, até porque o atleta naquela época, garoto, tinha talento. E é o que a gente faz. Quando a gente vê um talento que ele está sendo mal aproveitado, a gente tenta recuperar. Eu acho que é aí que o profissional de verdade aparece. Quando você consegue recuperar aquilo que todo mundo diz que não vai dar certo.
Aí é que está a mão de Deus no seu trabalho e você também na sua persistência, na sua disciplina e no seu comando e no trabalho técnico, no dia a dia, que eu acho que é essa que faz a diferença. É o diário, né? O trabalho diário. Eu digo sempre que o trabalho diário, ele deixa você mais qualificado, né? Você não pode perder o fio da meada. Isso. Né? O pulo do gato. O pulo do gato. Às vezes você tem ali na mão uma pessoa, né? Um ser humano, que ele é muito bom, porém ele tem problemas às vezes em casa, Sim. ele tem problema na rua, Sim. ele tem uma problemática em volta dele que o treinador, o professor, ele, se tiver essa expertise, ele vai tirar essas lacunas. Exatamente. E vai transformar vai colocar aquele ser humano no trilho. Exatamente, exatamente. Agora, requer muito trabalho, né? Requer, e tem uma coisa assim, Éder, eu quando eu fui goleiro, eu percebi uma coisa, que todos os treinadores de goleiros que eu trabalhei com 5 treinadores de goleiros, eles colocavam a responsabilidade para o treinador. E eu olhava aquilo com 16 anos, 17 anos, eu falei, eu não entendia, porque o cara está trabalhando diariamente, o dia a dia era ele que convivia com os goleiros. Ele sabe o dia que o goleiro está triste, o goleiro que o dia está feliz, o goleiro pode ir um pouquinho mais, o goleiro naquele dia que o goleiro está cansado e tal. E os preparadores de goleiro entregavam a responsabilidade para o treinador. Eu não entendia aquilo. Tanto é que quando eu virei treinador de goleiros, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi ao treinador, falou, a responsabilidade aqui é minha, quem tem que errar sou eu, e o senhor só tem que pegar a coisa pronta. O problema que tem que resolver aqui dos goleiros sou eu. Eu com 22 anos de idade. Caramba, eu já tinha novo, esse entendimento, Aí, o que acontece? Ao longo dos anos, eu fui melhorando, fui me especializando, a parte específica, a parte técnica. Por exemplo, o goleiro estava acima do peso. Eu não admitia isso, Éder, porque eu entendia que o goleiro tem que ser um atleta para ele fazer a diferença no clube dele. Eu entendia dessa forma. E graças a Deus, todos os clubes que eu trabalhei, todos, de pequena a grande, a gente fez um trabalho de excelência, porque eu entendia, não era ganhando R$500 ou R$100.000 que ia fazer diferença. Ia fazer diferença dentro do campo com o trabalho. Eu iria entregar tudo aquilo que Deus me deu o dom de aprender, e eu entregava e saía feliz. Eu dormia todo dia tranquilo, porque eu sabia que eu tinha feito o meu melhor. Logicamente, às vezes faltava uma coisa ali, mas eu entendia que era o meu melhor. Trâmite, né? É o trâmite. Então, ao longo desses anos, eu fui me especializando. E no Brasil hoje, falta algumas pessoas para chamar para você a responsabilidade. Hoje, só para você ter uma ideia, eu treinei sozinho, cheguei a treinar sozinho 7 goleiros. Sozinho, 7 goleiros. Hein, cara? Hoje tem 2 treinadores de goleiro, clubes de Série A e Série B, para treinar 4, Éder. Meu Deus! Na minha cabeça eu não entendo isso, mas como as coisas estão se modernizando e tal, a gente dá um desconto. Tenta entender, né? Dá um desconto. Porque às vezes muita informação dá um prejuízo para o atleta. Sim. Muita informação dá um prejuízo para o atleta. Ainda mais se for muitas informações desencontradas. Aí você tem que ter uma sensibilidade, uma expertise maior para não afetar o atleta. Eduardo, eu vou lhe fazer uma pergunta e você me responde no próximo bloco. Mas a pergunta que eu vou ao Eduardo Bahia aqui é o seguinte: você acha que o futebol brasileiro, né, sobretudo entrando na seara dos goleiros, você acha que mudou muito com a tecnologia? Você acha que hoje nós estamos presenciando aí cada vez mais a tecnologia dentro do campo, treinando os goleiros? Você acha que a tecnologia, ela atrapalhou um pouco mais aquele futebol raiz? Você vai responder no próximo bloco. Tudo que meus olhos viram tá marcado no meu coração. Eu vi minha gente acordando pro direito de sonhar. Vi minha Bahia vencer o atraso, eu vi mudar. Eu vi a água correndo, eu vi a estrada chegar. Vi tanta gente aprendendo a viver e trabalhar. Nos momentos difíceis eu vi a Bahia de pé. Acredito nessa terra, do baiano eu boto fé. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para a minha Bahia. A Bahia segue em frente, com um governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. Coisas que tem em todo canto de Salvador. Baiana de acarajé, galera batendo baba, alguém metendo naipe
e trabalho da Preps. Olha só, tem um novo Hospital do Homem na Cidade Baixa, 14 academias públicas com instrutor e tudo, 10 restaurantes populares Vida Nova com comida de graça e vem muito mais por aí. É a Preps colada com você por toda a cidade. Prefeitura de Salvador. Ser humano, né? A gente tem que falar que o atleta é um ser humano. É um ser humano, né? exatamente. Biotipos diferentes, exatamente, né? Exatamente. Então... E aí, o Santos foi atrás de mim, me tirou do Atlético Paranaense. Graças a Deus nós não caímos no Atlético Paranaense, ao contrário, fizemos um grande trabalho lá, revelamos vários goleiros, né? Fizemos um trabalho de excelência lá. E viemos para o Santos com esse pensamento também fizemos esse mesmo trabalho de revelar e de performar também. E aí eu juntei com a comissão técnica, o staff, nutricionista, fisiologista, a mesma coisa que eu fiz no Atlético Paranaense, eu fiz no Santos. E conseguimos ajudar a Fábio a entrar no peso, e o time, o Santos, estava quando a gente chegou brigando na zona de rebaixamento para cair no Paulista, a gente conseguiu levar o Santos à final do Paulista. Caramba! Comissão técnica, staff, jogadores, e Fábio fez excelentes partidas. Eu tenho certeza que através das partidas de Fábio contribuiu bastante. Tanto é que virou o goleiro que virou, dispensa comentário. Fábio Costa é ídolo do seu do Vitória, é ídolo do seu do Santos, virou um goleiro de seleção brasileira, dispensa comentário. Aquele temperamento de Fábio, né? É um temperamento de agressivo. De um goleiro, eu não digo tão agressivo, mas eu digo assim, de muita personalidade, né? Você atribui isso a quem? Porque a gente vê na TV, nos bastidores, aquelas voadoras que ele dava, aquela coisa ali. Você que acompanhou de perto aquilo ali. Eu comecei a treinar Fábio, se eu não estou enganado, com 12 para 13 anos. Caramba, hein? Eu comecei a treinar Fábio. Foi o único atleta
que eu treinei muito novo na base e depois trabalhei no profissional. Foi o único atleta. E aí eu volto a dizer de novo, Eduardo Bahia não está à toa, não caiu de paraquedas, né? Então o olhar clínico para aquele goleiro, para aquela criança ainda, Sim. e ver naquela criança possivelmente um atleta de alto nível, realmente tem que ter um olhar muito E o Fábio me aprimorado. Duas coisas, Éder, me chamaram a atenção do Fábio Costa. Primeiro, a mãe dele, né? A senhora mãe dele, gente finíssima, mora em Camaçari, uma pessoa digníssima. Foi até mim, no Bahia, me pedir para ser os olhos dela, para não deixar o Fábio fazer nada de errado. Na ausência, né? Na ausência. Eu falei para ela o seguinte, falei, a senhora pode ficar tranquila que seu filho tem muita personalidade. Isso aí não é à toa. Ele tem muita personalidade. O Fábio já tinha muita personalidade, com 12 para 13 anos. 12 anos. Muita personalidade. Então, assim, eu via Fábio fazer aquelas situações, eu entendia que aquilo ali era a estratégia dele. Quais eram as situações? Fala para o público entender. É aí. ser agressivo, é dar aquelas voadoras, mas as voadoras era sempre na bola, com respeito ao adversário. Só que o adversário tinha que ter medo dele. E ele estava certo. Porque o atacante tem que ter medo do goleiro. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia a gente não vê mais ninguém fazendo isso e tal. Logicamente, cada um dentro da sua época, eu respeito isso e tal. Mas eu motivava o Fábio a fazer cada vez mais aquilo. E no clube, alguém chegava em você e falava, ó, pede pro Fábio parar com aquilo ali. Aquilo, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu não vou falar o nome do treinador, até porque o treinador é amigo meu. Fez um treinamento de finalização, só que botou a finalização depois da marca do pênalti. E ele falava para os atacantes machucarem os goleiros. Da mesma forma que ele falava para os atacantes machucarem os goleiros, eu falava para os goleiros, pode machucar também os atacantes. Chumbo trocado não dói. Não dói. É porque na vida você não dá para aceitar tudo também, né? É verdade, cara. E Fábio comprou aquela ideia. O Fábio começou a dar voadora e começou os caras a sair e tal. Aí o treinador foi e me questionou, pô, mas ele tá dando voadora. Eu falei, coloca os atacantes para finalizar de fora da área, que é melhor para todo mundo, ninguém machuca e tal. O atacante, o treinador me ouviu, tá vivo até hoje, é meu amigo inclusive. E foi até uma forma de trabalhar isso no Fábio Costa. E ele perfeitamente, inteligentemente fez isso muito bem ao longo da carreira dele. Foi brilhante. 98% deu certo. Se 2% deu errado, ele tá no lucro ainda, fez muito lucro, bem. né, e tinha o meu aval, não tenha dúvida disso. Falar de Fábio Costa é falar de um goleiro alto nível, né, pô? Falar de um cara que já fez grandes debates, grandes duelos aí dentro das quatro linhas, né? E tem uma vida também fora das quatro linhas fenomenal, né? Um cara de um caráter bacana. Eu conheci, entrevistei o Fábio Costa, vi o quanto ele é de Deus e o quanto ele tem luz ali. E Fábio, ninguém melhor pra falar dele. Fábio é um baiano, né, de Camaçari, que virou ídolo do Corinthians, virou ídolo do Santos, virou ídolo do Vitória. Só isso aí já diz o que é o atleta, né? Como homem também, um cara pai de família. Tem a esposa dele, Mônica, e o Fabinho, o filho dele, que são pessoas maravilhosas. Pô, cara, e foi bacana, ele esteve aqui na CPM, né? Um abraço a você, viu, Fábio? Com as crianças, passando a experiência dele ali. As crianças vê Fábio como um ídolo, né? Vê Fábio Costa como um ídolo, olhar brilho. Então, assim, ele teve aí grande contribuição, né, para esses jovens, até de hoje mesmo, olhar para ele e se espelhar nele. E você vê, Éder, que eu tive a oportunidade de trabalhar com dois atletas totalmente diferentes. Fábio Costa de uma maneira agressiva e Dida tranquilo. Rapaz, homem de gelo. Quem é esse? Homem de gelo. É sério, cara. Homem de gelo. Homem de gelo. Ele é aquela calma ali. Aquilo ali, é aquela calma, fala pouco, trabalha muito. Graças a Deus a gente conseguiu implantar isso dentro do Vitória, né? Todos os goleiros eram os primeiros a chegarem, os últimos a saírem. Não é à toa que eles viraram ídolos e fizeram a carreira que fizeram. Brilhante. Onde passaram, Onde passaram. Exatamente. Porque tem aquela coisa, né? Ah, mas ele é ídolo do Vitória, porque foi da base do... Não, ele é ídolo de todos os times que ele passou. Fábio Costa foi ídolo do Santos, do Atlético, do Corinthians, do Vitória. A Dida foi ídolo do Vitória, do Milan, do Cruzeiro, Seleção Brasileira, do Corinthians também. O Vitória conseguiu um êxito, revelar 3 goleiros, Dida, Fábio Costa e Felipe, e os 3 goleiros ganharem títulos com o Corinthians e virar ídolo da torcida do Corinthians. Caramba, é um feito, hein? Isso aí o Vitória tinha que se orgulhar muito, né? O futebol baiano tinha que ter muito orgulho disso, mas eu vejo pouca gente falando sobre isso. Normal, eu entendo tudo. Eu acho que tem, mas é aquele ter muito muito ainda... como é que eu posso encontrar uma palavra aqui sem expressão,
né, com pouca expressão. Eu acho realmente que a Bahia deveria dar muito mais valor, né, a estes goleiros, né? Afinal de contas, eu não concordo, Eduardo, quando existe muita gente falando bem do atleta fora e dentro da casa dele as pessoas fingir que nada está acontecendo. É verdade. Né? Então, aqui vai o meu recado aqui, tanto pro Vitória, quanto tanto pro Bahia, pra torcida do Vitória, pra torcida do Bahia, né? Valorizar mais seus ídolos, né? Ídolos esses que são ídolos fora daqui, que leva o time de vocês pra fora. Porque você vê assim, ó, no Santos, eu trabalhei no Santos, ex-atletas constantemente dentro do clube, fazendo visitas, trabalhando no clube, né? Trabalhei no Atlético Mineiro da mesma forma, trabalhei na Ponte Preta da mesma forma, no Atlético Paranaense da mesma forma, no Flamengo da mesma forma. Então, assim, eu queria ver muito isso na Bahia, no Bahia e no Vitória. Vamos contar eu com trabalhei 12 anos no Vitória com o sobrenome Bahia. É meu sobrenome, pô. Quando eu era criança, eu era torcedor do Bahia. Rapaz, Aí eu virei profissional, aí não tem torcedor para lado nenhum. Tanto é que meu filho é torcedor do Vitória. E com o sobrenome Bahia. Ele é sobrenome Bahia. Ele nasceu em 2006, quando o Vitória estava na Série C, e a gente colocou, graças a Deus, todos nós colocamos o Vitória na Série A. Né? Então, assim, e eu sempre tive uma coisa comigo, independente de qualquer situação, você tem que ganhar, você tem que ser campeão. Né? O Vitória foi campeão da Série B, tem que botar uma estrela mesmo. Campeonato Brasileiro, Série D, Série C, Série B, Série A, é difícil. São os campeonatos mais difíceis do mundo. Você acha então que o Vitória fez certo em colocar uma estrela no peito sendo campeão da Série B? Acho certo, até porque quem começou essa campanha fui eu em 2012. Para mudar o foco, se forem buscar entrevistas minhas, em 2012, quando o Vitória subiu da Série B para a Série A, eu estava no Sport de Recife em 2011, onde eu subi, 2011 subi com o Sport, aí vim pro Vitória e subimos. E tinha um problema de goleiro quando eu cheguei no Vitória. Aí para tirar o foco dos goleiros, eu comecei a falar de título, de Campeonato Brasileiro da Série B, tem que ganhar, botar uma estrela. Eu comecei a falar aquilo ali para mudar o foco, e nós conseguimos naquele momento mudar o foco. Mas foi uma coisa que foi falada desde 2012 lá pelo seu amigo aqui, que aí, vos fala. Eduardo Bahia, grava esse nome, porque esse nome vai estar muito aqui em Cajazeiras, vai estar muito na Bahia agora, né? Então, Salvador. Olha a redundância, né? Eduardo Bahia vai estar muito na Bahia, sobretudo Salvador, Cajazeiras, né? Quem sabe outras cidades, mas que inicie esse projeto maravilhoso aqui conosco, vai ser de grande valia, não só para você, Eduardo, mas para os cajazeirenses que merecem ter um profissional da sua competência aqui conosco e com essa garotada. Cara, você falou de Dida. Tem alguma história de Dida aí que você pode trazer pra gente? Tem sim. Dida sempre foi o primeiro a chegar no clube e o último a sair do clube. E os roupeiros, né? Quando a gente acabava o treino, o único que ficava no campo era Dida. E às vezes as pessoas esqueciam ele. Aí estava subindo a ladeira lá, né? Com o campo é embaixo, ficar em cima. Aí tinha que mandar chamar Luiz Alcides, o roupeiro, mandar descer, que Dida estava querendo tomar banho e trocar de roupa. Então, para você ver Caramba, então o roupeiro ia embora. Às vezes ia embora, e deixava... morava perto, esquecia de Dida. Caramba, velho. Aí tinha que gritar para ele voltar, alguém ligar para ele, e voltava e tal. Mas Dida sempre foi assim, né, Éder? Dida sempre foi o primeiro a chegar no clube e o último a sair. Não, peraí, foi muito engraçado, porque assim, ele no campo lá treinando. Sim. O roupeiro aí caía fora todo mundo. Na verdade, o roupeiro não teve culpa, não. Não é que teve culpa, mas... Foi o último e ficou lá, e foi ficando, e aí todo mundo querendo ir embora, todo mundo foi embora. O homem aí subiu pra tomar um banho, pra ir embora também. Aí o homem também foi, o Luiz também subiu pra tomar um banho pra ir embora. A sorte que o Luiz ainda tava dentro do clube ainda, mas na parte de cima, já quase saindo. Aí sobe Dida. Aí não, desce Luiz pra abrir lá a rouparia e Dida trocar de roupa. Dida aconteceu isso umas 2 vezes. Foi agora um profissional especial. Desde garoto, desde os 17 anos, quando eu conheci, sempre foi profissional, na acepção da palavra. Muito profissional. Acabava o treino, ele queria mais treino. Acabava alguma coisa, mais treino. Acabava jogo, no outro dia era folga geral, ele queria treinar. Era impressionante porque nas férias, quando ele vinha de Milão, isso é uma coisa até positiva, pouca gente fala isso, porque graças a Deus, eu dependo de Deus, né? Dida vem de Milão, ele podia ir para o Cruzeiro, ele podia ir para o Corinthians, ele podia para onde ele quisesse. Ele é Dida do Milan, ele vinha para o Vitória trabalhar com o Eduardo Bahia.
Caramba, velho. Isso é gratidão. Ele sabia quem ajudou a ele crescer na carreira, crescer como atleta e vinha. A única coisa que ele pedia era para treinar às 7 da manhã. Eu digo, 7 da manhã não, você vai ter que treinar às 9 da manhã junto com o Felipe e Juninho para você passar a sua experiência, pros dois. Pô, 7 da manhã, 7 da manhã não dava. Aí era o meu upgrade, pô. Tô treinando o Dida do Milan, pô. Aí o cara vinha de Milão para treinar no Vitória nas férias, Éder. Nas férias, né, é impressionante. Por isso que conquistou, jogou 3 Copas do Mundo, trabalhou 10 anos no Milan, virou preparador de goleiro do Milan, não é à toa. Deus abençoou ele. Te perguntar agora, olha para aquela câmera ali e fala aí os jogadores que você ajudou a revelar, a dizer assim, toma aqui, ó, esse vai dar certo. Olha para aquela câmera e fala ali. O primeiro deles todos é Dida, né? Esse aí foi o começo da minha carreira, eu agradeço a Deus por isso. Dida, Fábio Costa, Nilson, Felipe, Juninho, Gustavo, que está no Criciúma, Kaique, né? Mesmo de longe, mesmo levando ele só para a seleção brasileira, eu tenho certeza que eu contribuí com alguma coisa com o Kaique, né? Com muito potencial. Jeanzinho, né? Rafael Cabral, Renan Ribeiro, né? Tem mais gente, porque é muita gente, foram 33 anos treinando goleiro. Treinei goleiro jovem e treinei goleiro velho também. Magrão no esporte, Ronaldo Passo, Borjão, Galato, né? Neto, que era na época juvenil do Atlético Paranaense, a gente puxou pro profissional e que virou goleiro de... Cara, você tá falando aí de goleiro de nível de seleção. Sim. Aí, a minha pergunta não é só o seu olhar clínico. Eu acho que dentro de campo você vê a vontade deles. Não tenha dúvida disso. Também. Na verdade, você tem que alimentar o sonho deles e prepará-los. Porque Deus vai dar a oportunidade a todos eles. Quem tiver preparado e com o sonho latente, vai conseguir vingar, vai conseguir chegar. É por isso que, na verdade, me incomoda. Por exemplo, o Bahia levou 20 anos para revelar um goleiro, revelou o Jeanzinho. Mas levou muito tempo, né? O Bahia está se falando em contratar goleiro, o Vitória está se falando em contratar goleiro, onde que antigamente era o contrário. Os clubes vinham aqui, o Vitória e o Bahia revelava goleiro, o Bahia revelou muito pouco, né? Mas o Vitória revelava muito mais, não só goleiros, mas estamos falando especificamente de goleiro, se revelava muitos goleiros e, por exemplo, em 2003, quem eram os goleiros do Vitória? Felipe, Juninho e Paulo Musso, todos três cria da base, não contratou ninguém. Logicamente, às vezes você precisa contratar um cara experiente, como o Vitória contratou agora, Gabriel, muito bom goleiro, um cara com passagem pelo Cruzeiro, Seleção Brasileira Olímpica, Milan. Então, baita de um goleiro, baita de um profissional que o Vitória está trazendo aí, até para qualificar a preparação de goleiros. Os goleiros também tem esse processo essa troca de experiência, de informação. Sim. É muito importante, né? O Lucas Arcanjo não indo, quem ganhou com isso foi o Vitória e o Lucas Arcanjo. Sim. É minha experiência que diz isso, mas pode estar errado, porque é ser humano, né? Mas assim, graças a Deus me deu o dom, Éder. Deus me deu um dom e eu fiz desse dom a minha profissão, onde eu consegui trabalhar durante muitos anos. Trabalhei, logicamente, ainda consigo trabalhar ainda com futebol e outras áreas, por causa desse dom, né? Logicamente. E a gente tem muita lenha para queimar ainda aí. E se Deus quiser, a gente vai conseguir, com humildade, chegando para agregar e para somar com os profissionais que tem aqui em Cajazeiras, para a gente conseguir revelar alguns goleiros aí e colocar no cenário nacional aqui em Cajazeiras. Cara, eu vejo muita gente chegando agora no futebol, muitos garotos, e acredite, eles se espelham muito no goleiro Kaique, né? E também, rapaz, de um goleiro que para mim é um dos goleiros que já deveriam estar na seleção há muito tempo. Eu acho que todo ser humano erra na vida. Vou citar aqui, é uma coisa bíblica, mas todos aqueles que Deus pegou, que deu, que exaltou, todos eles pisaram na bola. Sim. Né? O nosso Brasil tem aqui algo que é louco, que é pegar um erro e tornar ele vitalício. Eu tô falando aqui de Jeanzinho. Jeanzinho, quando surgiu, e a própria idade pode falar isso, como eu te perguntei referente ao Kaique, né, o que atrapalhou ele no Vitória. Jeanzinho se mostrava e se mostra ainda um goleiro diferenciado, Eduardo Bahia, diferenciado de tudo. Porém, cometeu alguns erros e a imprensa, talvez ela
mas da maioria que nunca pisou em campo, nunca jogou em lugar nenhum, mas tem uma língua afiada para falar, né, de jogador de posição e entre outras coisas, mas cada um na sua seara. Mas Jeanzinho, você viu o Jeanzinho com que idade? Éder. E dali você já disse assim, ó, esse aqui é diferente. Na verdade, Éder, eu tive o privilégio, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com Jean pai, fui treinador de Jean pai e de Jean filho. Caramba, no meu início de carreira, os goleiros que eu treinei foi Jean pai, Dida. Então, assim, Deus me abençoou bastante, né? E abençoou. Pegou uma safra boa, né? E abençoou eles também, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Você tem que pegar um treinador bom para virar o que você pode virar. E Jeanzinho, pra mim, é o que você falou. Né? Errou, pagou pelo erro, acabou. Vida que segue. Vida que segue. Falando de Jeanzinho como goleiro, pra mim é um dos 3 melhores goleiros do futebol brasileiro. Pra mim. Inclusive, se eu fosse preparador de goleiro da seleção brasileira, meu voto para ele ser titular seria perfeito. Pra mim tem que ser o titular. Jeanzinho trabalha bem com as 2 pernas, bola com os pés, ele é fantástico. Jeanzinho tem uma percepção, como goleiro, que pouca gente tem essa percepção. Muita gente chama de adivinhação. Não é adivinhação, é você antever algumas situações que poderão acontecer dentro do campo. Ele consegue fazer essa leitura com maestria. E tecnicamente, aqui vamos falar a verdade, é um baita de um goleiro. Foi muito melhor que o pai, né? Eu arrisco a dizer que está entre os 3 melhores goleiros que o Bahia já teve, né? Jeanzinho, Ronaldo Passos, por ter sido campeão brasileiro, você não pode esquecer nunca. Sim. E Nadinho, o seu Nadinho lá atrás, né? Caramba, você coloca eles assim nesses gabaritos, cara. Eu coloco sim. Eu vejo tanto Jeanzinho como Kaique do mesmo nível de Dida, do mesmo nível de Fábio Costa, do mesmo nível de Galato, do mesmo nível de Alisson, do mesmo nível de Ederson. Eu coloco eles, tanto Kaique como Jeanzinho, nessa prateleira aí. Cara, você acha que já passou da hora de ele voltar pro Brasil e vestir a camisa aqui de um time grande? Eu vou lhe contar uma história aqui, ó. Em 2015, eu era preparador de goleiro do Bahia. E fomos para a final da Copa Nordeste. Só que Jeanzinho fez uma viagem para Nova Zelândia, no fuso horário, para a seleção sub-20. Voltou na véspera do jogo contra o Ceará, na Fonte Nova, né? Eu acho que esse fuso fez um pouco de diferença no processo dele, mas ele queria jogar muito e o nosso treinador Sérgio Soares falou que tudo bem, poderia jogar por ele e por mim, perguntou para mim, eu também disse que poderia jogar. E Jeanzinho tomou um baita de um peru, um frangaço. O Bahia tomou 1-0, falha de Jeanzinho, individual. E todos queriam que tirassem Jeanzinho. E eu fui um dos poucos, eu acho que eu fui o único a dizer não. Defendeu ele ali. Defendi. E segurou a onda. Segurei a onda, mas eu segurei a onda por quê, né? Porque Jeanzinho tem muita personalidade. Emocionalmente é um cara extremamente preparado. Ele passou por muita coisa na vida que preparou ele para esses momentos difíceis, né? Porque quando você é preparado com situações difíceis do dia a dia, quando chega aquelas situações de estresse altíssimo, você já está pronto, você está preparado. Aquilo ali não vai te atingir mais. Sim, sim. Foi o caso de Jeanzinho, foi meu caso, o caso de Fábio Costa. Então, a gente consegue detectar essas coisas, né? Porque a gente já viveu muita coisa boa, muito boa e poucas coisas ruins, mas a gente consegue detectar. E Jeanzinho foi pro jogo. Seguramos Jeanzinho jogou, fez um baita de um jogo. Nós perdemos o título, fomos vice-campeões da Copa Nordeste, mas Jeanzinho deu a volta por cima, foi para a seleção brasileira, jogou o Mundial, depois foi para a seleção olímpica. Quer dizer, se o profissional que sabe que o potencial do atleta é aquele ali e não brigar por ele, eu briguei por vários, graças a Deus, e sempre acertei. Eu erro muito pouco. A verdade é essa, Deus me deu esse dom, né? Com humildade digo isso. Mas eu sempre tive a coragem. O que não fizeram comigo como atleta, eu falei, não, eu vou fazer quando eu virar preparador de goleiro, eu vou fazer com esses caras aí, os que tiver talento e os que tiverem personalidade emocional extremamente equilibrada. E fez bem, viu? E fez bem. E aí eu vou te fazer a pergunta mais uma vez. Você acha que já passou da hora do Jeanzinho tá vestindo uma camisa de peso no Brasil ou fora? Porque a gente quer ver o Jeanzinho na seleção brasileira, né? Ele tá no Paraguai fazendo
Ele é ídolo no Paraguai. Pra mim, eu vou te falar a verdade. Pra mim, Jeanzinho é melhor do que Alisson, do que Ederson. Os goleiros da seleção brasileira. Jeanzinho, tecnicamente, pra mim, é melhor que os dois. Aí você vai perguntar, pô, Eduardo, tá falando? Eu posso falar, porque eu treinei os três. Eu trabalhei com os três, em loco. Ederson, quando estava no Rio Ave, Portugal. Alisson, quando estava no Inter, que foi comigo para a seleção brasileira também, Ederson. E Jeanzinho eu trabalhei mais tempo, por ter convivido com ele no Bahia. E colocamos na seleção brasileira, na época, na gestão de Marcelo Santana. Aqui eu queria mandar um abraço, o diretor de futebol do Vasco, muito competente, se preparou para tal idade. Um abraço aí. Então o que acontece? Para mim, Jeanzinho é o melhor goleiro do futebol brasileiro. É minha opinião. E como eu sou, espera Deus, né? Como eu sou especialista da área, tô bem à vontade para falar. E tá bem, tá feliz, tá casado, né? Nasceu uma filhinha dele. Mais uma. Você vê que a família tá unida, então assim... São três filhas. São 3 filhas. Ele tá querendo acertar agora um golaço, viu? Que é o menino dele aí, mas... Eu penso o seguinte, a família tá feliz, você vê na rede social da esposa dele, né? Uma família unida, de Deus. Então eu acho que a gente tem que parar de estar buscando erro. Já pagou pelo erro. Tem que parar de estar apostando no erro. Aquela coisa de dizer assim, vocês vão ver, vai acontecer de novo. Por que não o contrário? Né? Por que não o contrário? Então, a gente espera que Jeanzinho logo esteja no Brasil vestindo camisa amarela, de time grande e a amarela. Tá certo? Gente, olha só, Eduardo, Cajazeiras, ela já praticamente lhe abraçou. Amém. Precisa ver você aqui mais vezes. Acho que esse ano de 2025 é um ano onde você vai transitar bastante. Amém. Aqui. Sim. Né? Dizer a todos os comerciantes, a todos os feirantes, que a presença do Eduardo Bahia vai estar aí constante nessa roda lá na feirinha, comprando um tomate, uma cebola, comprando um negócio com vocês. Logo mais, ele vai estar lá na Pronaica com o professor Cadu do PAF, onde o professor Cadu tem um projeto maravilhoso no PAF há muitos anos, um cara muito honrado, de muito respeito, que é o Cadu. Manda um abraço para ele aqui, a minha referência, tá certo? Logo às 14 horas, o professor Eduardo Bahia vai estar lá na Arena Pronaica, tá certo? Dizer para você também, Eduardo, que diante de tanta história bacana com os goleiros, rapaz, você conseguiu transitar aí em vários meios, né? Sobretudo de treinadores, onde você aprendeu muito com os treinadores, né? Por onde você passou. Escolhe um deles aí, fala pra gente aí de um treinador que você passou, que você houve uma vida, né? Porque a gente fala que todas as vezes que um ser humano passa na vida da gente, é uma vida que tá ali naquele momento, né? Sendo compartilhada. E você, o que compartilhou com eles aí? Na verdade, eu queria falar de 2 nomes aqui, porque eu acho que esses 2 caras, pra mim, fizeram a diferença. No meu início de carreira, João Francisco, que foi treinador do Bahia, do Vitória, coronel, a gente brincava, chamava ele de coronel, João Francisco, baita de um profissional, um treinador espetacular. Pra mim, é um dos 5 melhores que eu trabalhei. E Vanderlei Luxemburgo, que pra mim é o diferenciado, é o melhor de todos. Até hoje eu acho isso. Logicamente, o professor tem muitas coisas, né? Tem muitas empresas, tem muitos afazeres, mas ainda está com a cabeça boa, podia estar trabalhando tranquilo, podia estar até na seleção brasileira, pelo potencial dele. Logicamente, eu entendo isso, são fases que passam, mas para mim esses 2 aí são espetaculares. Luxemburgo, de perto, você conviveu com ele ali, ele parece que pega as coisas no ar muito fácil, né? E tem uma personalidade forte. Sempre o professor, né? Chama de professor, né? Você acha que a gente vai ver um outro Luxemburgo nessa geração? Vai. Você acha? Tem treinadores aí que vai chegar ao nível dele? Vai. Treinador brasileiro vai chegar ao nível dele. Agora eu queria falar uma coisa aqui. O professor Luxemburgo, há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, já se fazia o que é feito hoje nas comissões técnicas. Ele sozinho já fazia isso lá atrás. Caramba. Então ele estava na frente de todo mundo há muito tempo. Essa é a verdade. Ele conseguia ver o que ninguém via. Que bom, velho. E isso incomoda. Isso incomoda muito. Mas a gente tem que enaltecer e falar a verdade. O professor já era diferente naquele tempo. E ainda, para mim, hoje ainda é diferente. Ainda. Porque, o Eduardo, quando a gente traz uma metodologia diferente, nova, né, causa estranheza. Sim. Sobretudo para aqueles que já estão ali, né,
já faz um trabalho ali, não aceita às vezes que você tá trazendo um novo. Sim. Ele acha que vai ultrapassar ele acha, a vaidade, o ego não deixa você trabalhar. É complicado. Você acha que no futebol várias coisas deixaram de acontecer por causa desse ego, dessa vaidade? Sim, não tenha dúvida. Ser humano é complicado, Éder. Ser humano, assim, eu, graças a Deus, sempre torci pelo sucesso dos meus amigos. Sim. Né? Meu amigo, eu quero que ele tenha o melhor carro, a melhor casa. É importante isso, né? Eu torço isso por eles. Não me incomoda isso. Ao contrário, isso é uma inveja boa. Eu digo, vou trabalhar para chegar perto dele. Se eu chegar perto dele, já estou ganhando. Então, assim, essa inveja é boa. Mas tem muita gente que tem muita inveja, tem muito... infelizmente, a gente vive num mundo hoje que as pessoas não querem valorizar. Por exemplo, eu sou baiano, sou nordestino. Eu sou o único nordestino que trabalhei na Seleção Brasileira, na Confederação Brasileira de Futebol, CLT. Eu fui contratado exclusivo para isso. E tem que respeitar, né? Eu nasci no Retiro. E é nosso, né? Eu nasci no Retiro, na Jaqueira do Carneiro, pé rachado. Soteropolitano. Soteropolitano. E olha que naquele tempo lá atrás, não existia nem treinador de goleiro, nem preparador de goleiro na Bahia. Éder, só para você entender, quando eu comecei minha carreira, eu tive que ensinar a um auxiliar, porque eu tinha muitos goleiros para treinar, eu tive que ensinar um auxiliar a bater na bola. Caramba, velho. O cara não sabia nem chutar, eu tive que ensinar. Não me incomodou nada, ensinei e está até hoje aí trabalhando. Se o cara é agradecido ou não, paciência, eu não posso. Eu fiz aquilo ali porque eu entendia que aquele cara iria me auxiliar e para me auxiliar. E assim é importante para o projeto. Muito importante para o projeto. Eu não pensei só na minha pessoa, eu pensei no projeto no todo, entendeu? Então eu acho que é isso. O brasileiro, ele tem que valorizar mais os nossos profissionais. É isso que você busca aqui na nossa Cajazeiras. Estou conversando agora com o professor, treinador de goleiro da Seleção Brasileira, entre vários times nacionais de camisa de peso, viu? Aqui na nossa Bahia e no Brasil, Eduardo Bahia. Você acha que é esse nível que você quer trazer aqui para Cajazeira no seu projeto? Não. É você dar vez a profissionais também e aos atletas? Na verdade, é troca de ideias, né? Porque ninguém sabe tudo na vida. A gente vai aprender bastante também com as pessoas daqui, também passar alguma coisinha, humildemente falando, e descobrir realmente profissionais e atletas que tem um nível para chegar à Seleção Brasileira, porque você tem que sonhar alto. Sim. Se você tem que sonhar, sonhe alto. Agora, se a gente está aqui, né, a gente tem uma certa idade, mas já está aqui, e a gente gosta do que faz, a gente tem que fazer o melhor. E também oportunizar isso. Porque tem muita gente, aqui na Bahia, por exemplo, posso falar isso, tem muita gente que pegou algumas situações, mas não aproveitou. Não aproveitou. O que eu quero dizer com você, para você isso? Por exemplo, Bahia e Vitória são referências da gente, não é isso? Sim. Quanto tempo tem que Bahia e Vitória não revela um atleta ou um goleiro? Tem muitos anos. Quando você falou agora de que contrataram o Gabriel, a gente já pensa que quando você contrata um goleiro que vem de fora, que não é baiano, já tem uma deficiência aí. Já é um déficit. Às vezes tem que acontecer isso. É importante, mas há um déficit. É. Você está contratando, mas você mandou para fora quantos? Aí né? Então você começa a repensar o que é que está acontecendo. Foi o que aconteceu, por que parou de revelar goleiros? É porque o Eduardo Bahia teve que dar uma passeada fora? Eu dei sorte. Né? Então assim, eu acho... aí se fala, é a safra que é assim, ou é o profissional que não está fazendo, não está tendo aquele olhar clínico para revelar goleiros. Então, é um misto de situações que pode existir, mas que há um déficit, sim, aqui na Bahia. Eu também concordo com você. Assim, não puxando a sardinha para o meu lado, mas todas as vezes que eu trabalhei no Vitória, goleiros saíam do Vitória para a Seleção Brasileira. Independente de ser bom tecnicamente, não, a gente conseguia, com estratégias nossas, conseguia colocar goleiros de todos os níveis em Seleção Brasileira. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver também com a preparação, no modo geral. Não estou falando mal aqui de ninguém, porque às vezes as pessoas... Não. A preparação, porque cada um tem a sua estratégia e a sua preparação. Pelo contrário, você foi feliz em dizer que a sua estratégia, a sua estratégia. Cada um faz a sua estratégia. Claro. Se vai ser feliz no final ou não, né? Aí é um resultado final, mas é a sua estratégia. Exatamente. Então, assim, eu acho que o futebol baiano, ele tem que voltar a trazer os ex-atletas para dentro do clube. Por exemplo, um Fábio Costa tem que estar dentro do Vitória. Um Dida tem que estar dentro do Vitória. Sim. Entendeu?
Então, Perfeito. Jean tem que estar Tem dentro do que tá dentro do Bahia, Bahia. entendeu? Porque, na verdade, eu vejo que esses caras têm muito a agregar aos jovens goleiros. Ah, tem rodado, né, cara? Já Mas passou por várias situações. Mas né, aí cara? tem uma briga de ego. Qual é a briga de ego? Às vezes o cara que tá lá, ele acha que o cara que foi atleta vai tomar o lugar dele, que não vai. Vai ser um agregador. Se pensar no projeto. Porque ninguém faz nada sozinho. Não. O cara estudou, beleza, ele estudou. E o outro jogou. Mas o outro que jogou também estudou. Então é tanta coisa para agregar, aí não pode ter o quê? Não pode ter individualismo. Aí tem que ser uma coisa para somar. Tem que ser o plural. Sim. Quanto mais gente trabalhando em prol do projeto, aquilo ali vai ter êxito, vai ter sucesso. Vai fecundar, né? Exatamente. Vai fecundar. Eu penso dessa forma, sempre pensei assim, viu, Éder? Brilhantemente, cara. Você pensa muito certo. Trazendo isso aqui para a nossa situação, a gente pensa também dessa forma. Eu acho que quando você pensa num projeto, você pensa em um todo. Se o projeto der certo, ganhou todo mundo. Se der errado, perdeu todo mundo. Perdeu todo mundo. Mas quando você bota a sua vaidade à frente do projeto, aí você já acabou com o projeto, porque dando certo ou errado, você vai ser sempre o vaidoso. Então eu aposto muito no projeto. Vamos conversar sobre o projeto, vamos entender o projeto, vamos conversar aqui e entender qual é o melhor caminho para o projeto. Se é a minha opinião, a sua ou a de cada um, aí a gente vê no decorrer do tempo, né? Quem acertou mais, quem errou mais, mas para mim o projeto é que é mais valioso. E trabalhar bastante. E o resto é conversa fiada. Gente, esse foi o Eduardo Bahia, né, aqui na nossa entrevista. Obrigado, cara, por você estar aqui, viu? Obrigado por você estar aqui, escolher Cajazeiras, né? Você tem muito a agregar. Amém. Aqui nesse ambiente que é Cajazeiras. Você, com todo o know-how que você traz, essa seriedade, a sua equipe. Um abraço aí ao capitão Sérgio Bahia, né? Que é um cara sério, que tem também aí a vontade, né, de se entregar a um projeto. Ali é meu irmão. Né? E eu tenho certeza absoluta que Cajazeiras vai ter aí um projeto maravilhoso. Alô, você goleiro, né? Alô, você que pensa em ser goleiro. Mais um projeto, né? porque tem vários projetos, todos eles, como o professor Cadu mesmo, é um cara que dispensa comentários, é um baita do profissional. Verdade. Então, assim, chega um projeto para agregar o outro. A verdade é essa. Então, quando você pensar em passar pela Pronaica, você vai entender, né, o que estamos falando aqui. E quando você vê um cara lá no gramado, né, que pisou em vários estados mundo afora, você vai ver que quem está em Cajazeiras é quem tem muita qualidade. Eduardo, vou deixar você à vontade aí para se despedir do público, para falar com essa massa que é Cajazeiras e te agradecer, viu? Obrigado por estar aqui. Na verdade, Éder, eu sei que vão ter esse questionamento, então já vou adiantar. Às vezes a pessoa fala assim, pô, esse cara viajou o mundo todo, trabalhou... Por que Cajazeira? Porque Cajazeira é o melhor lugar para você colocar um projeto desse nível, sem hipocrisia. Se não fosse, fosse Pirajá, a gente ia buscar Pirajá, mas Cajazeira é o melhor lugar para se fazer coisas grandes dentro de Salvador. E amém, né, cara? Que é aqui. Então, sem hipocrisia, porque às vezes a pessoa tem muita hipocrisia. Não, sim, porque isso, porque aquilo. Não, é papo reto, não tem curva no papo, é agregar. A gente não vem aqui para descobrir nada, não. Descobrir o futebol, não. O futebol já está há muitos anos. A gente vem aqui para agregar, somar, humildemente falando, com as pessoas que estão aqui competentes e ser feliz também naquilo que a gente se propõe a fazer e cada vez mais revelar garotos daqui de Cajazeiras para o cenário nacional e quiçá a seleção brasileira. Goleiros, tem que sonhar. Até porque o caminho você já tem, né? Amém. Grande abraço. Foi um prazer bater esse papo contigo aqui, Eduardo. A casa está aberta aqui para você quando quiser, tá certo? Amém, espero que te ver mais vezes aqui em Cajazeiras. Amém. Né, transitando aí, falando com o pessoal, amém, que é muito importante para nossa terra, tá amém, bom? Amém. Um abraço. Vamos embora, gente. Esse é o Eduardo Bahia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e logo, logo vai estar aí nas nossas plataformas digitais. Não perca, valeu? Vamos embora!